Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Valéria Fraicino, psicóloga clínica e no meio literário conhecida como Valéria de Totti. Tanto faz, pode me chamar de um jeito ou de outro, que sou eu. Vamos continuar um pouquinho mais sobre depressão? Vamos falar um pouquinho mais desse assunto? Cabe! Nós estamos no Setembro Amarelo, onde essa doença é bastante enfatizada, o assunto. Então, eu penso que podemos falar um pouco mais sobre isso. Eu não vou me estender demais para que o vídeo não fique longo, né? E também para aprofundar a necessidade de uma análise maior, mais profunda, enfim. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a doença para que vocês possam entender alguma coisa. Eu tentarei ser bastante simples e vou me ater mais à minha área, que é a área de comportamento. Vejam bem, a depressão ela pode ter vários componentes, várias origens. Ela pode ser, por exemplo, de origem hereditária. Muitas vezes as pessoas têm já pessoas deprimidas, depressivas na família desde muito tempo, mas como eu lhes disse, é uma doença banalizada. Então aquela pessoa é tida como antissocial, negligente, preguiçosa, não gosta de movimento, não liga para nada, não gosta de trabalhar, quando na verdade essas pessoas poderiam estar passando por depressão. E assim vai indo na família, até que chega um dia que alguém resolve se cuidar e descobre que a doença pode ser hereditária. Minha mãe já sofria de depressão, meu pai, meu avô tinha comportamento assim, assado, enfim. E então se descobre que a depressão vem de fundo hereditário, vem de origem hereditária. Ela também pode ser de fundamento clínico, físico, algum componente no nosso cérebro que pode faltar, ter uma falência, ter uma interrupção, alguma química no cérebro, e isso pode provocar a depressão. Mas essas questões hereditárias ou questões mais fisiológicas, eu sugiro que o paciente possa ir a um neurologista, um psiquiatra, para que ele possa fazer uma avaliação. Às vezes alguma alteração de comportamento pode ser oriunda até de uma tireoide. Veja bem, porque a tireoide é responsável pelo nosso comportamento, nosso humor, e muita gente não sabe disso. Então, esse lado mais do médico, eu só coloco para as pessoas que elas devem procurar um especialista para ver todo o quadro, fazer vários exames, enfim. Aqui eu vou me ater mais à questão comportamental e ambiental. Então vamos lá. A depressão também pode ser de cunho ambiental. Se a gente está falando de uma pessoa de mais idade, que aqui eu vou chamar de sênior, eu não vou falar de idoso nem de melhor idade, porque melhor idade para mim são todas elas. Não tem melhor idade que ser criança, então a melhor idade é a infância, não tem melhor idade que ser adolescente, né? Não tem melhor idade do que ser já maduro, mais adulto, ainda ter vontade de planejar, de viver, de construir sua vida. Essa é uma idade maravilhosa, então essa dentro da faixa etária é a melhor idade. E também tem a melhor idade do sênior que já viveu o que tinha que viver no sentido de doação e agora está desfrutando da sua história. Então todas as idades para mim são de melhor idade. E o sênior é aquele sábio, aquele que já construiu muitas coisas e é capaz no momento de dar a sua contribuição com conselho, contando sua história, né? E fazer tudo o que quiser, porque a melhor idade é isso. A melhor coisa da melhor idade é já ter vivido muitas coisas e estar acima do bem e do mal. Mas vamos falar de depressão nessa idade um pouquinho, rapidamente. Apesar de ser uma idade onde já se fez de tudo, já se construiu, já se fez filhos já casaram, já saíram, enfim, já se aposentaram, algumas pessoas já estão aposentadas. Essa idade é a idade também onde o indivíduo ele começa a pensar na sua finitude. Vejam bem, quando se tem 30 anos, parece que nós temos o mundo, temos ainda 100 anos à frente, da ideia assim de que nunca vamos morrer. Quando se tem 40 anos, o ser humano geralmente ele pensa daqui a uns 30 anos, 40 anos. Quando se tem 50 anos, ainda se pensa nos 20 anos à frente. Mas quando a pessoa chega nos 60 anos,
ela não pensa mais daqui a muitos anos para frente. Ela pensa em, bom, eu tenho aí mais 10 anos úteis. Veja bem, essa pessoa pode viver 100 anos. Mas com 60 anos a pessoa já vai pensando que a utilidade, né, a força de vontade, o vigor, já vai se modificando, vamos dizer assim. Então isso, de alguma maneira, para algumas pessoas que não viveram suas faixas etárias de 20 com 20, 30 com 30, 40 com 40, 50 com 60, pode dar um baixo, pode dar uma sensação e um medo do futuro. Obviamente que quando vamos ficando mais velhos, também vamos ficando mais frágeis a determinadas coisas. E muitas coisas, o próprio organismo já nos sinaliza de que a idade está chegando. Consciente ou inconscientemente, muitas pessoas ficam deprimidas, porque elas já não conseguem mais lembrar das coisas com facilidade, elas precisam de pessoas próximas para alguma coisa, mesmo pessoas ativas, vejam bem, eu não estou falando de pessoas que não estão ativas mais, mas só o fato de se aposentar, de não ter mais aquela rotina, ou os filhos saem de casa, casam, né? Enfim. E uma pessoa com 60 anos já viveu muitas coisas, muitas perdas. E quanto mais essa pessoa vive a sua vida com forma plena, né? Vivendo as suas faixas etárias, menos tendência à depressão ela tem. Algumas partes da ciência, ou até alguns componentes, pessoas, trainees, enfim, existe uma variedade de informações onde fala-se que na terceira idade tem que fazer isso, mais ginástica, mais isso, mais aquilo, mas a verdade é que as pessoas devem viver cada faixa etária para que na sua terceira idade ou na idade sênior ela consiga aceitar a idade, sob todos os aspectos. Então, a depressão ela pode ser ambiental. A pessoa já não tem mais a rotina que tinha, já não tem mais muitos amigos, já se foram, pessoas da família, pessoas queridas, enfim. Quando estamos falando de uma questão mais de depressão de adolescente, tudo isso é uma questão ambiental. O adolescente ele pensa que é semideus, e está certo, porque ele está construindo a personalidade dele para a vida adulta. Então é um momento onde o adolescente experimenta, muitos deles transgridem até algumas leis, porque aquilo é que dá ímpeto para que ele seja o ser humano adulto que ele precisa ser. Então a depressão na adolescência ela pode se dar exatamente por essa confusão que o adolescente fica, porque ele está saindo da fase da infância para começar a adentrar a fase adulta. Por isso exige, né, dos pais e das pessoas à sua volta uma compreensão maior no mundo, no universo desse adolescente. Mas é muito complicado porque os próprios pais, as pessoas adultas, elas também têm suas vidas e muitas vezes a criança, que já não é tão criança, que já é um adolescente, já está indo para a fase adulta, ela sente uma solidão absurda. Então, nesse caso, também um psicólogo, uma pessoa que possa conversar, que possa compreender as razões, as fantasias, os desejos, as vontades, ainda que nós, como profissionais, saibamos que nem tudo que esse adolescente vai querer fazer ou vai desejar será cumprido, será realizado. Mas a maneira como um profissional fala com o adolescente é diferente de um pai, é diferente de uma mãe. Então, se essa depressão é uma depressão por falta de acolhimento, a ideia é que se procure um profissional. Temos também a depressão na fase de criança, na fase da infância. Eu estou falando, sempre que eu falar aqui, eu vou falar de uma questão ambiental. Eu já falei da fase de doença como clínica ou de origem hereditária, não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, ok? Então, uma criança, na minha visão, uma criança nunca é doente. O ambiente pode ser doente. Essa criança pode ter várias mudanças. São pais que se separam e casam com outras pessoas. Os adultos vivem suas vidas muito normalmente, mas para a criança isso é muito difícil. Mudança de escola, mudança de amiguinhos, mudança de casa,
Pais dinâmicos que pouco têm paciência com as crianças. A criança ela tem um lúdico, ela precisa fantasiar, ela precisa brincar de casinha, de boneca, de carrinho, ela é o super-herói. E muitas vezes isso é cortado por falta de paciência dos pais, porque está naquela dinâmica e o mundo de hoje, como é tecnológico, para manter a criança quieta, dá um tablet, dá um celular. Isso é uma coisa muito ruim, que a criança vai deixando de criar, de viver o lúdico dela. E ela se sente inconscientemente tolhida. E muitas vezes as crianças começam a ficar deprimidas. E é quando isso vem numa falta de apetite, um sono conturbado, uma irritabilidade, uma malcriação mais seguida, mais persistente. Então os pais confundem muitas vezes o que está acontecendo, porque a depressão ela não tem uma variante, ela não tem um comportamento só de quietude. Não, a depressão ela pode se configurar também de uma forma muito agressiva, porque enquanto o organismo ele está tentando vencer aquele desânimo, ele coloca para fora de forma muito agressiva para ele poder fazer uma resistência. Quando essa pessoa ela não consegue passar desse portal da resistência, é quando ela desiste definitivamente. Então, é uma doença que deve ser muito bem avaliada por um profissional da psicologia, da psiquiatria e de outras especialidades, para ver, na verdade, qual é a origem dessa depressão. E eu, como falei no outro vídeo, eu volto a falar aqui, a depressão só é configuração de depressão quando ela é um período muito longo, né? Assim, de 3 semanas para lá, no mesmo comportamento, já vale consultar um psicólogo. Se vocês quiserem, eu faço um novo vídeo especificando as faixas etárias, dando uma ênfase maior a crianças. Eu trato muita criança que chega no meu consultório com um diagnóstico quase pronto, principalmente crianças que já estão no período escolar, que as escolas fazem alguns diagnósticos sem nem saber do que se trata. E quando chegam no meu consultório, eu percebo que a coisa é bem diferente. Então, se vocês quiserem alguma ênfase, que eu fale um pouco mais sobre cada faixa etária, eu me coloco à disposição, ok? Bom, para dar uma finalização, para não me estender demais, aos seniors eu faço um convite às pessoas que estão à volta que os escute, que não percam a paciência, que escute as histórias, muitas vezes repetidas, repetem, falam e às vezes ficam um pouquinho agressivos, enfim, as pessoas que estão à volta, que os escutem, que os deixem mais confortáveis, mais acolhidos, porque é disso que um idoso precisa. Aos adolescentes, que os escutem. Muitas vezes um adulto sabe que aquilo não vai se realizar, mas não diga a um adolescente que ele não vai fazer, que isso não vai fazer, que você não pode fazer. Não, negocia. Como é que você vê isso? Sempre dê apoio, sempre faça com que o adolescente pense no que ele está falando, nas possibilidades. Isso é fantástico para criar do seu filho um adulto saudável. E a criança, a mesma coisa, só que trabalhando com o lado lúdico dela. Ok? Eu volto num outro momento, vamos fazer bastante vídeos e num outro momento eu vou esmiuçar, vou falar mais detalhadamente sobre tudo isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui e compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que é interessante compartilhar. Vamos fazer uma corrente do bem? Até a próxima!